noite. Boa noite. Aí foi agora. Boa noite. Agora vocês me escutam, né? A paz do Senhor, vocês estão felizes com Jesus? Amém. Gente, que privilégio estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ver já meu filhinho já se envolvendo. Eita, filho, é forte, hein? Glória a Deus. Bom, como vocês ouviram, eu sou casado com a Ingrid. Levanta a mão aí, Ingrid. As mulheres podem olhar, os homens não olham muito, não. É bem casado. Ao lado do nosso filhinho querido, está aqui alguns jovens da nossa igreja que nos acompanham. E eu espero que Jesus fale com cada um de vocês essa noite. Amém. Vocês chamam ele de Zeca aqui, né? Lá onde eu conheci ele, a gente chama ele só de José. Zeca é mais legal. Falou pra mim que era culto dos jovens, que eu podia vir bem jovial. Eu vim bem jovial, mas não é só para jovens, né? Mas eu tô parecendo jovem, pelo menos, né, pastor? Gente, eu tenho alguns textos para ler com vocês aqui. O primeiro se encontra em Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 18. Só refrescar, por favor. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Só para vocês saberem um pouquinho mais, eu sou ali da Igreja Cristã do Calvário, não sei se todos conhecem. A gente iniciou um salão em Calmon Viana. Após 4 anos de ministério, a gente acabou mudando o salão. Estamos ali voltando do viaduto de Poá, sentido Calmon Viana. Tem um prédio Estância, se não me engano, um condomínio de apartamentos. E em frente nós temos a nossa igreja, que se localiza ali. Então, um dia, assim como nós nos sentimos muito bem-vindos aqui, espero que, se vocês puderem, um dia estar conosco também serão bem-vindos. Lá eu sou líder dos jovens, um dos diáconos da igreja, e nós temos servido ao Senhor desta maneira. Amém, gente? Então, eu queria que você abrisse, como eu disse, Mateus, capítulo 1, verso 18 em diante. Nós vamos fazer a leitura. O texto diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, quer dizer Deus conosco. Vou pedir para vocês pararem a leitura, fecharem os olhos por um instante, fazer mais uma oração e nós continuamos. Jesus, nós te louvamos, o Senhor é bom. Que a tua graça se manifeste salvadora e capacitadora para cada ouvinte e para a minha vida também. Mais do que discutirmos sobre texto, nós pedimos que o Senhor nos traga poder, o dunamis vivo que só o Senhor pode gerar. Que nós não venhamos ser convencidos de uma palavra, mas venha gerar vida sobre nós, Pai, pois nós necessitamos de Ti, sem Ti nós nada podemos fazer. Jesus, eu concluo a oração pedindo todo principado, toda potestade seja lançado em terra, que eles não possam roubar a semente, mas que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos dar uma resposta imediata ao chamado da Tua palavra. Amém, igreja? Amém. Esse texto ele começa descrevendo um pouco sobre o nascimento de Jesus. Algumas características de uma mulher virgem que estava separada para um homem, então chamado José. Antes deles terem qualquer tipo de relação, essa mulher é achada grávida. E a Bíblia enfatiza que é uma ação do Espírito. Não foi um homem, foi o Espírito do Senhor que gerou um filho dentro daquela moça. Essa moça ainda muito jovenzinha, agora grávida. E esse rapaz, diante desse dilema, pois poderia trazer vergonha para si mesmo, ele olha e cogita, ele pensa em desistir daquilo que seria o casamento dele.
mas nós sabemos que a história vai seguir e ele não desiste. Eu queria enfatizar só mais uma coisa nesse texto, nós vamos prosseguir para alguns outros. No versículo 21 diz o seguinte: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. E o verso 22 também: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. E, logicamente, quando nós falamos do Emanuel, a primeira coisa que nós pensamos é o Deus conosco. E como isso é maravilhoso! Quando eu cheguei aqui, alguns de vocês foram me cumprimentando ali, foram brincando com meu filho, e não tem coisa que aquece mais o coração do pai do que ver as pessoas cuidando bem do seu filho, né? E eu fui me sentindo muito amado, gente. Obrigado pela recepção que vocês tiveram. E eu fui ali orando com o Senhor, intercedendo ali: Deus, o que eu vou falar? Vou por esse caminho, vou por aquele. E o Senhor está falando muito do seu amor para conosco enquanto igreja dele. Eu queria destacar já uma coisa desde o começo: quem que gosta de servir na igreja? Levanta a mão, deixa eu conhecer vocês. Vocês gostam? Servir é bom demais. Mas o Senhor tem um lugar mais profundo para nós. Nada substitui o amor do nosso Senhor. Nada pode estar entre nós e o nosso Senhor. Servir na igreja é maravilhoso. Cuidar dos irmãos é muito legal. Irmão, eu, enquanto um dos líderes da minha igreja, estou ali fazendo tudo. Faço meet às vezes, né, Joe? Vou na projeção, cuido da mesa de som, às vezes estou na banda, às vezes estou pregando, com criança, com jovem, com adulto. Não quero fazer alguma coisa, deixa eu servir. Mas nada pode substituir esse lugar de ser amado pelo nosso Senhor. O texto ele fala de uma promessa que iria se cumprir. Então eu queria que você abrisse comigo em Isaías capítulo 7. Nós vamos ler do verso 10 ao 16. Isaías capítulo 7, do verso 10 ao 16. Isaías 7, 10 diz o seguinte: e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, antes cujos 2 reis tu tremes de medo. Mais um texto agora em Isaías capítulo 8, versículo 8. Isaías capítulo 8, verso 8. O texto diz o seguinte, Isaías 8, 8. Penetrarão em Judá, inundando, e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército, cobrirão a largura da tua terra. Ó Emanuel. Agora pare a leitura mais uma vez. Irmão, existia uma promessa que iria vir o Salvador. Então, há 700 anos atrás, antes de Jesus nascer, né, existia uma promessa que iria vir o Emanuel. Agora, aquele povo que seguia Deus distante, que uma vez descia a sua presença diante da arca, agora vai ter o Deus conosco, vai estar no meio do seu povo. Agora eles não vão ser reféns mais de aparições momentâneas, mas eles vão ter o Deus conosco. Esse povo então começa a caminhar 700 anos até o dia em que Jesus Cristo nasce. Por 700 anos eles carregam uma firme esperança. Irá vir um dia o Emanuel, o Filho de Deus irá vir à terra. Então nasce Jesus Cristo. Só que, diferente do que eles gostariam, e até mesmo nós imaginaríamos, Jesus ele não vem com tanto luxo para trás. Jesus em seu nascimento não tem tanto glamour. Jesus não tem muita gente admirando. São poucas pessoas que estão ali prestigiando o nascimento daquele que iria vir redimir o mundo. 700 anos se passaram. Agora o Criador se fez criatura. Agora o Criador é um
bebê. Agora o Criador se vê necessitado de uma mãe para amamentá-lo, para cuidar dele. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, encarnado, enquanto o homem tem suas necessidades, ele tem seus sentimentos, e ele vai se desenvolvendo com o passar dos anos. É legal que o ministério de Jesus só começa a ser revelado a partir dos 30 anos. Então, para nós que falamos que gostamos de servir, a primeira coisa que nós devemos fazer no nosso ministério é se preparar. Porque imagina nós começarmos algo e no meio do caminho tirar a mão do arado, como a Bíblia mesmo diz. Irmão, se prepare para o ministério que o Senhor te convocou. Primeira coisa, eu devo amar o Senhor acima de todas as coisas, me preparar para a obra que o Senhor tem para me destinar. Então, quando eu estiver cumprindo com a obra, eu sei que vai dar certo. Porque não porque eu sou talentoso ou bom, mas porque eu continuo obediente e amando ao meu Deus. Mas voltamos ao exemplo de Jesus. Agora, aquele menino cresceu, ele já não é mais totalmente dependente, ele já não é mais nem dependente de seus pais. Ele não é dependente de nenhuma pessoa, ele é um homem formado. E agora ele começa a fazer uma coisa totalmente diferente de todos os outros homens. Ele começa a perdoar pecados. Só que essa realidade, ela é muito embaraçosa, porque muitos outros profetas surgiram no passado, mas nunca nenhum homem se colocou ou se posicionou como o próprio Deus. Nunca nenhum homem teve tal pretensão de ser comparado a Deus. E nós olhamos hoje, é muito fácil entendermos Jesus. Mas imagina naquele contexto, onde homens religiosos, que aguardam a vinda do Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, agora eles veem um homem comum, que não faz muita coisa extraordinária até então, e esse homem está dizendo que ele é o Emmanuel. Imagina, é complicado imaginar, pois nós sabemos que o nosso Senhor já veio. Mas nos dias de hoje, se um homem se levantasse dizendo que é o próprio Deus, qual seria a nossa reação? Dificilmente nós acreditaríamos, dificilmente nós teríamos um coração quebrantado e disponível para esse Filho enviado pelo próprio Deus. Quando Jesus ele começa a perdoar pecados, um choque de realidade começa a acontecer. Então todos aqueles homens que ouviram por tantas e tantas gerações, 700 anos passaram, eles estão esperando por esse Filho de Deus. Agora o Filho de Deus está encarnado diante deles. E quando ele começa a perdoar os pecados, as pessoas começam a ir contra ele. Mas uma coisa que eu queria destacar é quando a nossa fé é exigida a ser prática e não somente nas ideias, nós podemos encontrar dificuldades. Nós louvamos hoje, a tempestade e o vento forte não vão calar a minha fé, é isso? Não vão calar a minha fé. Mas será que os desafios da nossa fé, inclusive, não serão suficientes para calar a nossa fé, para suprimir a nossa fé? A nossa fé não pode estar baseada em algumas verdades que nós achamos que faz sentido. A nossa fé precisa estar pautada totalmente nas Sagradas Escrituras. Tudo bem até aqui, gente? Esse ainda é um pouco do contexto que eu quero trazer pra gente, tá bom? Agora eu vou ler 5 textos, mas vou ler alguns textos, gente, vocês vão comigo. Trazendo um pouco sobre como Jesus espantou a geração dele. Então, o primeiro texto que eu queria que vocês abrissem comigo é João capítulo 8, versículo 28. João capítulo 8, verso 28. Nós estamos falando do Filho de Deus, o Emmanuel, que nasceu. Ele é o cumprimento das profecias lá de Isaías. Ele nasceu enquanto um bebê e foi se desenvolvendo, crescendo, e até que chegou aos seus 30 anos, e começam a maior parte dos relatos que nós temos na Bíblia a respeito de Jesus. E agora, nesse momento, Jesus traz algumas afirmações, ele faz algumas coisas que deixam aquelas pessoas desesperadas. Então, João capítulo 8, verso 28 tem uma dessas inscrições. Então Jesus lhes disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Essa frase é muito poderosa. Quando Moisés está diante do Senhor e ele questiona quem ele é,
é a mesma palavra, é o Yahvé. É o Deus Criador, é o Deus Todo-Poderoso. E é assim que Jesus se afirmou diante das multidões. Agora, João capítulo 10, do verso 30 ao verso 33. João capítulo 10, do verso 30 ao verso 33. Mais uma afirmação de Jesus que deixa aquele povo desesperado. João 10, 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu mostrarei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Aqui nós já começamos a ver o quanto esses homens estão ficando com raiva do Emanuel. Eles tanto ansiaram, eles tanto aguardaram. Agora que o Emanuel está com eles, eles começam a ter raiva do Emanuel. Mais um texto para nós lermos. Marcos capítulo 2, verso 5. Marcos capítulo 2, verso 5. Marcos 2, versículo 5. O texto diz o seguinte: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Mais um texto que nós abrimos, João 5, 25 ao 29. João capítulo 5, 25 ao 29. Essa afirmação de Marcos também, irmão, eu não sei vocês, aqui, com certeza não, aqui o pastor está cuidando bem da igreja, tem uma fé saudável, mas tem muito lugar por aí que quando Jesus falasse que os pecados estavam perdoados, a igreja ficaria de cabelo em pé. Um homem perdoando pecados. Uau! João 5, 25 ao 29, vamos para a leitura também. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Jesus aqui, ele já falou que ele e o Pai é um. Jesus aqui, ele já falou que ele é o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Ele já perdoou o pecado de outros homens. Agora, ele diz que ele é a vida e que chegará um momento onde todos serão ressuscitados pela voz do Filho de Deus. Alguns para a vida eterna e outros para o juízo. Em João 5, 21, também diz o seguinte: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Em João 11, 25, diz assim, esse presta atenção, vai ter outros que vocês vão abrir comigo. João 11, 25 diz o seguinte: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Certamente Jesus não se posicionou apenas como um profeta, meu irmão. Jesus, ele não foi mais um profeta usado da parte de Deus, ele foi muito além do que isso. Nós podemos citar Jeremias, Sofonias, Ageu, Abacuque, Isaías, Ezequiel, Daniel, tantos profetas usados da parte do Senhor, mas nenhum deles se compara com quem foi Jesus Cristo. O mundo não tem nenhum outro homem que se compare a Jesus Cristo. Antes não teve, depois não teve e não terá. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei soberano, Ele é o Senhor dos senhores. É sobre esse Jesus que nós testemunhamos. Afinal, Ele é o Emanuel, nós não podemos esquecer, é o Deus conosco. Ah, Jesus, tu és bom. Mas eu quero voltar àquela realidade dos dias em que Jesus nasceu. Um homem que se apresenta e diz que é Filho de Deus, que é o próprio Deus. Wesley, tem duas escolhas, irmãos.
Ou eles acreditavam e seguiam e obedeciam, confessavam Ele como Senhor, ou eles eram obrigados a ver Jesus como um cara doido, um lunático, porque afinal ele está dizendo coisas que não cabe a nenhum homem. Como o homem ousa se comparar com Deus? Como o homem poderia fazer isso? Como o homem poderia fazer isso? Mas ele é o cumprimento da palavra. Jesus é o Deus conosco. E se às vezes nós temos dúvidas disso, se algum ateu por aí quiser ter dúvidas, irmão, uma das coisas que mais testificam a respeito de Jesus, que mais confirmam, é como a sua família encara Ele. Porque aqui não tem novamente, né, pastor? Mas muitos falsos profetas se levantaram e vão se levantar, irmão, faz parte. E eles são revelados não na igreja que eles congregam, porque nas igrejas os falsos profetas são homens de Deus. Eles levantam a mão quando está no louvor, eles dão aleluia, eles fecham os olhos, eles pulam, eles ficam contentes, alegres, empolgados na presença de Deus. Mas os falsos profetas, eles têm um problema que denunciam quem eles são. Eles não têm vida com Deus. Eles só têm o status, eles só têm a fama, o rótulo, mas no secreto o Senhor não o conhece. E tem outras pessoas também que não percebem esse homem, o falso profeta. Em casa, o testemunho do falso profeta é desbancado. O homem que levanta a mão na igreja, mas não levanta a mão em casa para interceder e orar. O homem que lê a Bíblia na igreja, mas não lê a Bíblia com seus filhos. Ele não é denunciado quando ele vem ao altar pregar. É denunciado quando o seu filho não está seguindo os caminhos do Senhor. E isso eu não quero trazer como uma lei para todo mundo, porque os filhos, quando crescem, eles tomam suas decisões, mas os pequenos são responsabilidade dos pais. Meu irmão, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Você, jovem que está ouvindo nessa noite, vai ser responsabilidade tua. Então, seja comprometido com a sua família desde hoje. A sua família só vai ser uma bênção, só vai servir ao Senhor se você servir ao Senhor. Aleluia. José, pai de Jesus, esteve disposto e acreditou, casou com uma mulher virgem que estava gerando um filho. Maria, ela, nos últimos dias de Jesus em terra ainda, antes da ressurreição, Maria é uma das mulheres que foi com Jesus até o final. Entre seus 12 discípulos, nós sabemos que um se matou, os outros 11 correram. Pedro foi um que tentou se aproximar mais, mas ainda assim negou Jesus e foi embora, junto com os outros 10 que já tinham corrido. Mas sua mãe foi com Jesus até o final. Tiago, na sua epístola, Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz: Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. A família de Jesus testemunha a respeito de Jesus como Senhor. A família de Jesus reconhece Ele como Deus. A família de Jesus reconhece Ele como Emmanuel. O seu testemunho está completo em sua casa. Jesus não teve falha nenhuma. Mesmo que outros homens quisessem tirar o crédito que Jesus tinha, e Ele é digno. Ele é digno de toda honra, toda glória. Mas principalmente em sua casa, Ele não tinha falha nenhuma. Diante desse Jesus, ou nós o abraçamos e submetemos a sua vontade, ou rejeitamos Ele. Uma coisa é um fato: é impossível agir indiferente. É impossível ver tamanha grandeza do Emmanuel, o Deus conosco, e vivermos nossa vida da mesma maneira. Não dá, é impossível. Quem é Jesus para você, meu irmão? Não precisa responder, pense sobre isso. Pense sobre isso. Ele é o Emmanuel? Ou ele só é um ídolo que nós colecionamos no meio da nossa caminhada?
Será que Ele de fato é o Deus conosco, ao qual é digno de toda honra e toda glória, é digno que nós devemos entregar as nossas vidas para Ele? Será que Ele é o Emmanuel, aquele para quem eu vivo, aquele para quem eu entrego tudo, que eu renuncio, eu sacrifico para continuar junto com Ele? Ou Ele é uma parte da minha semana, no domingo à noite e alguns outros dias quando tem um outro encontro? Nós não podemos ser indiferentes com esse Senhor, com esse Jesus, porque senão nós corremos o risco de fazer o que todas as outras religiões reproduzem. Se vocês pararem para pensar, todas as religiões elas seguem o mesmo padrão. Um homem iluminado recebeu de uma divindade uma revelação, e a partir desse homem agora todos os outros seguem os seus dogmas e doutrinas para ir em busca de Deus. Agora pensemos no Evangelho, no judaísmo e o cristianismo, que vai na contramão de todas as outras religiões. Enquanto eles estão buscando um Deus, nós recebemos um Deus. Enquanto eles querem alcançar um Deus, nós fomos alcançados por um Deus. Enquanto eles fazem de tudo para conseguir de alguma forma ser legítimos diante desse Deus, que eles querem reproduzir Deus com D minúsculo, falsos deuses, nós fomos agraciados pelo Senhor Jesus Cristo, e agora nós somos filhos amados da parte de Deus. O Deus Pai se manifestou, enviou Jesus Cristo, seu Filho, e agora aquele que era o primogênito se torna, aquele que era o unigênito, se torna o primogênito. Antes Jesus Cristo era o único Filho de Deus, agora Ele é o primeiro de todos aqueles que se entregaram suas vidas para o Senhor. Amém? Amém. Tem mais um pouco de texto aqui, gente. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Agora aqui nós já falamos sobre o nascimento de Jesus, o contexto onde Ele estava inserido, as profecias que se cumpriram nele. Eu queria falar um pouco sobre o Emmanuel. Mais uma vez eu ressalto, igreja, é maravilhoso servir. E isso o Senhor tem ministrado desde a hora que eu entrei, viu, gente? É maravilhoso servir. Mas talvez o Senhor me trouxe aqui para te lembrar de uma coisa: você é mais amado do que útil. Você pode ser muito bom para a sua igreja local. Glória a Deus, que Deus continue te usando, meu irmão. Mas não se esqueça que você é mais amado pelo Senhor do que útil para a sua igreja. O Senhor te ama. O Senhor te ama. A palavra Emmanuel traz consigo que Jesus Cristo é Deus. E a nossa grande alegria está no fato que Ele é o Deus conosco, que Ele está conosco, que Ele nos entende. Ele era o unigênito, o único Filho, e agora se tornou o primogênito, tornando possível homens que antes eram distantes, separados, inimigos de Deus, se tornarem filhos e filhos por adoção. Adoção fala de algo maravilhoso, apesar dos dias de hoje tentarem distorcer essa palavra. Essa palavra tem tentado, Satanás tem tentado distorcer o que é um filho adotivo. Hoje trazem um contexto onde é um filho que não merece tanto. É um filho que... coisa diabólica isso. Um filho adotivo é alguém que o pai escolheu amar. O filho adotivo é alguém que o pai olhou e quis. E esses somos nós diante da Deus. O Senhor que escolheu nos amar. Efésios 2:8 vai dizer que a salvação... Deixa eu abrir o texto para não citar errado. Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, versículo 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, o amor de Deus não se revelou na nossa melhor versão.
O amor de Deus não se manifestou depois da nossa conversão e agora nós estamos obedecendo Ele, não. O amor de Deus se manifestou ainda quando nós éramos inimigos de Deus. O amor de Deus nos alcançou mesmo quando nós estávamos envolvidos com os nossos pecados, com os nossos vícios. Foi nesse período, desde antes da fundação do mundo, aliás, como descreve em Efésios capítulo 1, que o Senhor nos amou. O amor de Deus não é algo que é uma balança, que uma hora está alto, uma hora está baixo. Não, não, não. O amor de Deus é completo. Aleluia. Ele não falha. Mas deixa eu voltar para cá. É o Emmanuel, o Deus conosco. Mas tem dois tipos de Emmanuel que venderam para a gente. Eu vim de uma família cristã, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Cresci num lar onde meus pais me ensinaram a respeito do Senhor. Mas quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu acabei distanciando da igreja. E naquele período, dos meus 12 até os 16, 17, eu não voltei para a igreja mais. Eu fui viver a minha vida distante do Senhor, como se aquilo fosse liberdade na minha cabeça. No meio do caminho, algumas coisas foram distorcidas a respeito de Deus. Então, eu comecei a ver Deus não como o Emmanuel, o Deus conosco, mas sim o Deus contra nós. E tem um risco muito grande, porque muito disso veio, infelizmente, da má compreensão a respeito das Escrituras. Essa ideia do Deus contra nós, infelizmente, veio de falta de entendimento da palavra. Então, eu só via Deus como alguém que estava só querendo condenar as pessoas. Eu comecei a ver Deus como alguém que queria julgar o tempo todo as pessoas que estão errando. Então errou, vai para o inferno, acertou, vai para o céu. Parecia que era mais medida a moralidade do que o fato de andar em santidade. Então eu via muitos homens que, do convívio que eu estive até meus 12 anos na igreja, que eram morais, mas não andavam em santidade. E quando eu me converti, um dos meus maiores desafios foi ser santo, não um homem moral. Porque o homem moral, ele continua sendo um pecador. O homem moral, ele não trai a sua esposa, e é bonito. O homem moral, ele não rouba as pessoas, e é bom. Mas o homem santo nem sequer imagina tais coisas, porque ele obedece Jesus Cristo em todos os seus caminhos. O papel de condenador, o papel de julgador é de Satanás. Eu não quero tirar, pelo amor de Deus, Jesus como um justo juiz. Mas dentro das igrejas, nós temos visto, e aqueles que caminham com o Senhor devem ter visto isso também, muitos lugares onde nós somos apenas julgados. Muitos lugares onde é o Deus contra nós, que a todo tempo os irmãos do nosso lado só estão esperando a gente cair. Os irmãos estão torcendo para a gente cair. Está repreendido esse evangelho falso. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Que Deus seria esse? Fazer criar um jardim, dar frutos e não permitir que os homens comessem? Não foi isso que o Senhor disse. Aqui a serpente está adulterando a palavra que Deus deu para Adão. Deus deixou claro que não poderia comer de um. Ser crente virou sinônimo, isso para mim alguns anos atrás também, de crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, não pode, não pode, não pode. Mas na verdade, irmão, ser cristão é ser liberto. Eu vivi até os meus 17 anos querendo ser um desviado, um atribulado para Ele, para ser livre, para poder fazer as coisas que eu gostaria de fazer. 3 anos depois da minha conversão, eu descobri que o que eu fazia, 3 anos, estou exagerando, menos tempo. 1 ano depois, eu descubro que o que eu fazia não era o que eu realmente queria, o que eu fui criado para fazer. Não, eu fazia o que o pecado pedia, o que o pecado dentro de mim exigia, e eu estava me entregando a essa lei, a lei do pecado. Com essa lei no meu coração, a lei do pecado
lei mundana, eu comecei a deixar de ver o Deus conosco, e eu comecei a ver o Deus contra nós, o Deus que está irado apenas, o Deus que é impossível de se aproximar, e eu comecei a olhar para o cristianismo como se fosse qualquer outra religião aí, e não, o cristianismo, o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego e assim por diante. É o poder de Deus que gera vida, é o poder de Deus que gera libertação, é o poder de Deus que traz homens arrependidos diante da cruz do Calvário e faz deles filhos de Deus. É o Evangelho. Eu vou acelerar, eu tenho 8 minutos, né? Alguém me dá 5 minutos? Eu consegui 5 minutos de 5, vai para 15 aí. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Pode parar a leitura aqui, gente, por favor. Aleluia. Ele quer estar conosco, mas isso não nos coloca no centro do Evangelho. Não entendam mal. Nós continuamos sendo homens pecadores, homens miseráveis. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que nós somos desconstituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Romanos capítulo 3 ainda também diz que todos pecaram. Não há virtude, não há nada de justiça, não há santidade. O nosso amor, ele arde de ciúmes muitas vezes. Até as nossas boas obras sem Jesus são más, muitas vezes com dupla intenção. O nosso coração, ele é enganoso, e diante desse coração enganoso vem o segundo Emanuel falso que foi nos apresentado ao longo dos anos. O primeiro Emanuel é o Deus contra nós. Rejeite, irmão, Deus não está contra nós. Deus está contra todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. O segundo Emanuel falso também é o Deus para nós. Esse Deus também não é o Deus da Bíblia, o Deus que vai nos servir. Oh, que isso! Como Deus Criador iria ficar servindo a criatura? Homens e mulheres devem se colocar diante do Senhor como servos submissos. Deus Todo-Poderoso. Jeremias 17, no verso 9 a 10 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se nós pararmos nesse texto, ninguém conhece o nosso coração, nem nós mesmos. Mas o texto segue dizendo assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, quem conhecerá o coração do homem? Pois é um coração corrupto, enganoso. Deus conhece o seu e o meu coração. E eu quero dizer mais uma coisa, ressaltar nesse momento: isso não nos deveria navegar, porque o fato dele conhecer quer dizer que tem pensamentos que nós teríamos vergonha de contar até para os nossos pais, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, que o Senhor tem sondado. Ele não é o Deus para fazer o que nós queremos. Ah, eu declaro que agora, irmão, a minha declaração sem a palavra de Deus em favor não tem efeito nenhum. Não somos nós que usamos a Deus, mas sim Deus que nos usa, apesar de nós, inclusive. Afinal, nós somos homens falhos. Deus nos conhece, e por nos conhecer, Ele jamais seria o Deus para nós. Jamais Ele
seria o Deus que faria as nossas vontades, porque as nossas vontades são más. Romanos 7, do 18 ao 20 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Esse aqui é o próprio apóstolo Paulo, um dos homens mais relevantes que a igreja testemunhou. E esse homem, ao descrever de si mesmo, ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E às vezes a arrogância da igreja, nossa, dentro da igreja, nos faz achar mesmo que nós somos infalíveis, que nós não vamos errar, meu irmão. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Ele não é o Deus contra nós. O Emanuel também não é o Deus para nós. Eu venho para o último texto para nós encerrarmos. Quem Ele realmente é? Ele é o Deus conosco. João capítulo 17, verso 24. João 17, verso 24 diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele é o Deus conosco. Antes da fundação do mundo, como as próprias palavras nos descrevem, Jesus Cristo foi amado pelo Pai. E nós somos entregues para Jesus. O Emanuel se fez presente. Ele veio, nasceu, foi um bebê, se desenvolveu, foi um homem perseguido, humilhado, morto e morte de cruz. Na morte de cruz, ele fez o que nós chamamos teologicamente de morte substitutiva, aonde o justo padeceu pelos meus e seus pecados, aonde o Emanuel, o Deus conosco, se fez presente e assumiu toda a responsabilidade da humanidade. E os pecados que cometidos por mim, pelo Iago, pela Ingrid, foram colocados em cima de Jesus Cristo. Na cruz não é só humilhação diante dos homens. Na cruz ele está encontrando um Deus irado, um Deus que se agradou em morrê-lo. Mas na cruz ele grita: Tetelestai, está consumado, está consumado. Aleluia, tu és bom, Jesus. Foi por amor que Deus Pai enviou Deus Filho. Foi por amor que o Deus Filho suportou tudo, porque Ele te amou, meu irmão. Foi o amor santo de Deus. Após a morte de Jesus, nós temos a ressurreição. Durante a ressurreição, Jesus tem cerca de 500 homens que testemunham Ele vivo. Em Atos 1, começa a história da igreja. E a história da igreja começa com a mensagem de cair em Jerusalém até que do alto já revestidos de poder. Atos 2 vem o cumprimento dessa promessa. Então, os 12 discípulos ali reunidos, reunidos, recebem poder que vem dos céus. E dali para frente, a igreja começa a ser habilitada pelo Espírito Santo também. Ele se fez presente há 2000 anos atrás, e Ele continua fazendo presente na vida de cada um daquele que confessa como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, enviado pelo próprio Cristo, disse que não deixaríamos órfãos, mas enviarei. Aleluia, Jesus. Coloque de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com vocês, para a gente encerrar. O Espírito Santo foi enviado, meu irmão. E se no seu coração o vento forte, a tempestade, como nós louvamos, tem feito que a sua fé se desfaleça, diminua, eu queria te lembrar nessa noite
que o amor do Pai está sobre a sua vida e que o Espírito Santo está sobre todos aqueles que entregam sua vida ao Senhor. Se for necessário, faça uma oração ao Senhor. Pode começar a sua oração pedindo perdão dos seus pecados, se arrependendo se necessário, confessando a Ele. Talvez nós agimos sem reconhecer a tamanha grandeza desse Deus que cumpriu a profecia de 700 anos antes da vinda dele. Mas Ele veio como menino, um menino nos foi dado, mas Ele cresceu. Ele atingiu o ápice do seu ministério morrendo na cruz, gritando Tetelestai. E agora não há mais dúvidas para aqueles que buscam o Senhor. Ele é acessível. Aqueles que cheiam o coração quebrantado, com o espírito quebrantado, não encontram um Deus contra nós ou um Deus para nós, encontram o Emanuel, o Deus conosco que faz presente nessa noite. Jesus, nós te louvamos, Tu és bom. Que a Tua graça esteja sobre nós, que nós possamos continuar desfrutando de Ti, e que o Senhor nos converta nos nossos maus caminhos. Que a dúvida, a incerteza, a falta de fé não abale a nossa caminhada contigo, mas nos ensina, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ensina a viver de uma forma piedosa diante do Teu altar, para que o Teu nome seja glorificado através de cada irmão que tem te buscado, Jesus. Assim nós oramos. Amém.